Bom, gente, eu sou o professor Alzir e nós vamos resolver a prova de Nova Friburgo, 2023, para professores de matemática do Instituto Consulpan. É o mesmo instituto que vai fazer a prova que vai realizar o concurso Nova Iguaçu. A gente já tinha começado aqui, mas como na hora de gravar ficou embaçado, eu estou refazendo a gravação. Então ficou aqui já o início da resolução da primeira questão. Então veja, enquanto consertava a caminhonete, determinado mecânico precisou ir 3 vezes a uma loja automotiva para comprar parafusos, arruelas e porcas, materiais necessários para conseguir fazer o reparo no veículo. Ele coloca aqui o cupom, 3 parafusos, 2 arruelas, 4 porcas, 22, aqui 32, aqui 10. Então, ele tem essas informações e ele coloca, sabendo que todos os materiais tiveram algum custo. Então, não tem nenhum material que ficou preço zero e que não houve modificação no preço unitário. E aí, ele tem os itens, as porcas custaram metade das arruelas, as porcas custaram menos do que R$4, os parafusos custaram mais do que R$2, as arruelas custaram menos que R$6. Então é um problema para resolver através de sistema. Então o que nós chamamos o preço de parafuso X, para arruela Y, porca Z, botamos aqui, e vamos montar um sistema. 3x, observe, 2y mais 4z igual a 22, o mesmo fizemos aqui, 4x mais 3y mais 6z igual a 32, e x mais y mais 2z igual a 10. A seguir, eu peguei o x mais y mais 2z igual a 10 e coloquei aqui simplesmente para facilitar a resolução. É interessante, sempre que você for resolver um sistema, fazer pelo método de escalonamento. Agora, veja que dá para ver aqui que 3x com x é 4x, 2y com y é 3y, 4 com 2, 6z, 22 com 10, 32. Então, isso aqui é um sistema linear e essa equação é a combinação linear dessas duas. Então, isso aqui pode ser extraído, abortado. Então, veja que eu tenho duas equações de 3 incógnitas, é um sistema indeterminado. Nesse caso particular, quer dizer, lógica é um sistema indeterminado, mas não podemos ter valores, por exemplo, nem para x, y, z zero, nem negativo, porque é valor de real. Então, o que eu fiz? Vamos resolver pelo escalonamento. Eu multipliquei por menos 3, porque aqui é 3, menos 3x com 3x. Eu repeti isso aqui, depois menos 3x com 3x dá zero, menos 3y com 2y dá mais y, menos 3 vezes 2, menos 6z, mais 4z. Aqui dava menos, tá? Só colocando aqui, porque a gente já tinha feito, aqui dava menos. Menos 30 com 22 dá menos 8. Depois eu troquei, multipliquei tudo por menos 1, para questão de facilitar, deu tudo positivo. Tirei o valor de y, que é 8 menos 2z. Esse é a variável livre, eu botei até aqui. É uma lei, desculpe, é uma lei geradora de todas as soluções. Veja que nós botamos dependente de z. Agora, vamos colocar na primeira equação o valor de y, 8 menos 2z, e vamos encontrar o x. Ao colocar o y, 8 menos 2z, fica x mais o y é 8 menos 2z, mais 2z igual a 10. Veja, corta 2z com menos 2z e o x dá 2. Então, a lei é essa, 2, 8 menos 2z, z é a variável livre. Ora, gente, observe o seguinte, que se o z, por exemplo, for 4, veja que o z é o preço da porca. O y, se o z for 4, o y passa a ser 8 menos 8, que dá 0. Não pode, porque ele diz que tem que ter valor preço, então isso aqui já não pode. Se o z for 5, um pouquinho maior, veja que o y é 8
menos 10, que dá menos 2, também não pode. Então, o z tem que ser menor do que 4, não pode ser nem igual nem maior. Z é menor que 4. Isso garante, né, como z é o preço de porca, que as porcas custaram menos do que R$4. Então, letra B, as porcas custaram menos que R$4. Ok? Na questão 42, diz assim, as impressoras 3D, né, podem ser utilizadas para imprimir peças de reposição de diversos aparelhos. Um usuário precisa imprimir um anel e uma das impressoras para substituir uma peça em seu carro que quebrou. Sabendo que as dimensões da peça podem ser expressas em milímetros pela equação da circunferência. E ainda, considerando o anel ideal, cuja espessura da peça poderá ser desprezada. Então é um anel, mas como ele fala em circunferência, é lógico. A equação da circunferência não tem dimensão. Ele quer o diâmetro dessa peça. Então, veja que pela circunferência nós podemos encontrar o raio. Então, menos 2x de c é esse menos 22 aqui. Então, eu concluo que x de c menos 22 com menos 2 dá 11. Né? Agora, o menos 2y de c é menos 20. Então, o y de c é menos com menos dividindo dá mais, 20 por 2 dá 10. E como é que eu encontro o raio? O raio é dado por isso aqui, ó, x de c ao quadrado mais y de c ao quadrado menos R2 é o termo independente. Sabendo que o x de c é 11, 11 ao quadrado é 121, y de c é 10, 10 ao quadrado é 100, nós podemos encontrar o raio. Então, o raio menos R2 é 144 menos 221, não é verdade? 21. Logicamente, o menos R2, isso aqui é negativo, 11 tira 4 é 144 menos 1 e 1, 221. Então, aqui, peraí gente, deixa eu verificar aqui. Menos 2x de c é menos 22, o x de c menos dividido por menos dá mais, 22 dividido por 2 dá 11, né? Tá certo. Menos 2y menos 20, tá aqui, menos 20, 20 por 2 dá 10. Cortou, tá? Depois x de c mais y de c menos r ao quadrado dá 140. Eu botei 144, 140 aqui, ó. Estou vendo que não dava aqui uma raiz exata. Então, 140 tira 221. Então, 1 tira 0 dá 1, 2 tira 4 dá 8. E aí, o meu R aqui, corta, né? O R é 9. É mais ou menos 9 pela equação, mas o menos 9 não pode ser, porque não pode ser negativo. Como ele quer o diâmetro é o dobro do raio. Então, é 18 milímetros, e aí eu tenho aqui a letra C como resposta. Então, tá aí, gente, fizemos a questão 42. Vamos para a questão 43. A questão 43 é uma questão de... Deixa eu tirar essa folha aqui de outra prova. Ah, não. A questão 43 diz assim... Ele dá um triângulo isósceles, ilustrado a seguir, tem o maior lado medindo x mais 3, enquanto a altura mede x menos 2. Aí ele bota qual valor pode ser assumido pela variável x, né, que a área desse triângulo é igual a 2x mais 2. Então, a área é 2x mais 2. Ora, como é que a área no triângulo é base, né, vezes a altura, que é x menos 2, sobre 2. Então, tem que resolver essa equação e achar o x.
Veja, multiplicando, né, dá 4x, 2x, os dois, 4x mais 4. Aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 3x, né? Mais com menos dá menos 6. Passando tudo para cá, x ao quadrado, 4x dá menos, 4x passa para cá dá menos 4, menos 6 com mais 3, menos 3x, mais 4 passa para cá dá menos 10, igual a zero, né? Tá. E aí, resolvendo a equação, eu tenho quem? Eu tenho x igual a menos b, que dá 3 mais ou menos, b ao quadrado dá 9, mais 40 sobre 2. O meu x igual a 3 mais ou menos 49 dá 7, raiz sobre 2. 7 mais 3, aqui cortei isso aqui, tá? 7 mais 3, 10 sobre 2 dá 5. 3 menos 7 menos 4 sobre 2 é menos 2. Menos 2 não pode, né? Porque se eu subtrair, da negativo sai fora. É verdade, porque eu não posso ter o x negativo. Ele chama o x, ó, tá vendo? Chama isso aqui de x. Interessante, se você botasse o x menos 2, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Isso aqui também dá negativo. Então você vê que o x não pode ser menos 2. Então só pode ser 5. Então a resposta, né, aqui, o x vale 5. Ok? Aqui, na questão 44, ele bota assim, seja a função f de x 5x menos b, sua inversa, vou chamar aqui de y menos 1, a inversa aqui é x, tá? X sobre 5 mais a. Sabemos que a e b são números reais, ele quer o valor da expressão a mais b, ele quer saber quem é a mais b. Ora, vamos achar a inversa aqui, ó. Como é que eu acho a inversa? Vou chamar de y, 5x menos b. Eu vou trocar o y por x, é assim que você faz, e o x por y. E vou tirar o y. Quando eu tiro o y, essa é a função inversa. Passo para cá, x mais b, né, sobre 5. E aí o meu y menos 1, veja, é x sobre 5 mais b sobre 5. Isso que está aqui, ó, é igual a isso, porque ele está dizendo, né, que ele dá a função e a inversa. Eu achei a inversa, então tem que ser igual. E veja que isso aqui, ó, é igual. Então, para ser igual, o a, que está aqui, ó, tem que ser igual a b sobre 5. Daí eu concluo que o b é 5a. Ó, o b é 5a. Ora, se o b é 5a, ele quer quanto é a mais b, então é a mais 5a, que dá 6a. Então a resposta aqui é 6a, letra D. Veja na questão 45, uma determinada função de segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 10, interceptada nos pontos A. Então veja, esse ponto A, que é o ponto 2y, e o ponto B, que é o ponto 5z, são pontos da interseção de uma função afim. A função afim é uma função que tem essa cara. Tá? Logicamente, né, ela pode ser uma função constante, uma função de identidade, pode ser a função y igual a 2x, y igual a x, são todas funções afim, né? Agora, é interessante que quando a função corta o gráfico, quando você, por exemplo, bota f de 2, que é o y, né, que você está querendo achar, você vai ter exatamente o ponto que está no gráfico, que é o ponto da função afim. Então, vamos botar o 2. 2 ao quadrado, 4, menos 12, mais 10. Isso vai dar quanto? Dá menos 8 com mais 10 dá 2. Então,
esse ponto A é o ponto 2 e o Y é 2, o ponto 2, 2. Agora, eu vou pegar aqui o f de 5, que vai ser o y. Então, vou botar 5. 5 ao quadrado, 25, menos 30 mais 10, que vai dar 5. Então, veja que o ponto B, que é 5Z, ele é 5, 5. Gente, veja, então, só para que vocês tenham ideia, eu nem preciso fazer o gráfico da parábola. Esse cara aqui, por exemplo, é o 2, 2. E o outro cara é o 5, 5. Ora, pontos que tem o x igual a y é da identidade. Y igual a x, que é uma função afim. Então, essa função que corta a parábola é uma função que tem essa cara. Essa função é crescente, sempre da esquerda para a direita, tá? Porque quando você aumenta o x, o y aumenta essa função crescente. Então, ela é crescente. E é ímpar quando você se localiza no centro, tá? E você observa aqui, ó, né? Veja, quando você pega valores 5, por exemplo, aqui o menos 5, né? Ó, 5 dá 5, menos 5 dá menos 5. Então, há essa simetria em relação ao 0, 0. Essa função é ímpar, é diferente. Então, veja, a resposta seria essa. É diferente de uma função, por exemplo, quando ela está assim, ó, quando você se localiza aqui, ó, num ponto aqui, no eixo y, você vê aqui, né, para valores simétricos, o y é o mesmo. Então, essa função aqui, no caso, é uma função par. Então, no nosso caso, ela é uma função crescente e ímpar. Então, crescente e ímpar é a letra C, tá bom? Então, tá aí, fizemos a questão 45. Na questão 46, diz assim, um professor de educação física precisa dividir uma turma de 12 alunos com 9 meninos e 3 meninas em 2 times para um campeonato de vôlei, sabendo que cada um dos times deve ter 6 integrantes. Então, são 2 times de 6. Evidente que 6 de 6 dá 12. Sendo que pelo menos um dos integrantes deve ser uma menina. Ora, como é que eu faço isso? É análise combinatória. Então, eu vou pegar a combinação. Quantos meninos eu tenho? 9. Eu vou pegar 9. Como eu quero fazer de 6, então 5 meninos vezes a combinação de menina, que é 3, 1 a 1. Veja, 9, 5 a 5, no mínimo uma menina. Então, eu coloquei uma menina. Tá? Agora, se eu tiver 2 meninas, logicamente aqui fica 4. São 4 homens vezes a combinação de 3, 2 a 2. Agora, é interessante, gente, veja só, se eu poderia fazer isso, combinação de 9, 3 a 3, vezes combinação de 3, 3 a 3, quer dizer, se eu colocar 3 meninas num grupo, né, é evidente que no outro eu não posso ter, porque eu já coloquei as 3 meninas, só tenho 3 meninas, eu tenho que formar 2 grupos. Então, essa situação aqui, ó, tá, ela sai fora, né? Ela não pode ser colocada por conta que se num grupo eu tiver 3 meninas, são 2 grupos, no outro eu não tenho. Então, na realidade, o que eu vou ter é isso aqui, a combinação de 9, 5 a 5. Como é que eu faço combinação de 9, 5 a 5? É arranjo de 9, 5 a 5 sobre 5 fatorial. Ah, Zico, como é que é arranjo de 9, 5 a 5? Sempre assim, ó, 9, vai descendo, 8, 7, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não quer dizer que você vai parar no 5 porque aqui é 5, não. Porque você tem 5 fatores. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Fatorial de 5, 5, 4, 3, 2. Então, eu vou ter, corto 5 com 5, 4 vezes 2 dá 8, corto com 8,
6 por 3 dá 2. Então, eu tenho 2 vezes 9, 18, né? 18 vezes 7, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 1, 7, 5, 12. Em combinação de 3, 1 a 1 é 3, tá? Então, você vai ter quanto? Você tem 3 vezes 6, 18, 3 vezes 2, 7, 378. Então, nós fizemos isso aqui. Agora, é interessante o seguinte, ó, combinação de 9, 4 a 4 é combinação de 9, 5 a 5. Né? São completa aqui, 5 mais 4 dá 9, então esse valor é igual a esse. Se esse valor é igual a esse, então nós vemos que isso aqui deu quanto? Deu 126. Então vai ser combinação de 9, 4 a 4, vezes combinação de 3, 2 a 2. Combinação de 9, 4 a 4 é 126. Combinação de 3, 2 a 2, mesma coisa, é igual a combinação de 3, 1 a 1. Né? Por quê? Porque se você somar 1 com 2 dá 3, então isso é igual. A combinação de 3, 1 a 1 é 3. Então vai dar o mesmo valor, 378. Na realidade, né, o que acontece? Quando você faz isso aqui, ó, né, você está tendo a formação você vai ter que ter a formação de 2 grupos. Então você vai ter que dividir por 2. Porque na realidade ele quer dividir a turma dos alunos em 2 times. Então, logicamente, isso aqui é combinar 12. Mas como ele quer que seja 2 de 6, então 378 mais 378,2 dá 378. Então a nossa resposta, né, é a letra B, que vai de 301 a 400, tá? Questão 46. Nessa questão 47, veja bem, todos os moradores do edifício de idade variando entre 18 e 37 foram colocados para responder a pesquisa a fim de identificar algumas características. Uma das perguntas da pesquisa era a idade do morador. Foi visando identificar, tal, base análise. Dentro do total de pesquisados, então vou botar aqui, ó, 3/8 de X está entre 18, então vou botar 18, 19, 20, 21, 22. 2/5 de X tem 23, 24, 25, até 27, né? 26, 27. Depois, 1/10 de X entre 28 e 32. 28, 29, 30, 31, 32. E 10, vou colocar aqui, ó, 10 tem 33, 34, 35, 36, 37. Eu preciso saber que XX é a quantidade de moradores. Né? Então, eu vou pegar 3/8 de X, mais 2/5 de X, mais 1/10 de X, mais 10, isso dá X. Aqui vai dar 80. 10, 80 dá 16, né? 5 vezes 6, 30, dá 8, dá 80, dá 80. 80, 80, 80, 80, 80. Então, 3 vezes 10x dá 30x, mais 32x, mais 8x, mais... Eu vou botar 80x passando para cá, ó, menos 80x, isso, 80 vezes 10, vou passar para lá, menos 800. Aqui vai dar 32 com 8, 40, dá 70x, com menos 80, já vou botar menos 10x, tá? Igual a menos 800, então o x, isso aqui é 10, corta, dá 80. Então, nós estamos vendo que o x é 80. Ora, isso é uma média ponderada, então vou pegar aqui, ó, 3/8 de 80.
2/5 de 80. 1/10 de 80 e 10. Quanto que dá isso aqui, gente? Dá 10 vezes 3. 80 por 8 dá 10 vezes 3 dá 30. Aqui dá 16, né? A gente já falou, dá 32. 80 por 10 dá 8 vezes 1 dá 8. E aqui dá 10. Agora, eu preciso, porque eu vou ter que precisar da média de cada esses 30. Qual é a média? 32, qual é a média? 8, qual é a média? 10, qual é a média? Então eu preciso fazer isso. Gente, para evitar, eu vou fazer aqui na maquininha, olha só. 18 mais 19 mais 20 mais 21 mais 22 igual 21, 2, 3, 4, 5, 22, 100, deu 100, dividido por 5, então aqui a média de idade é 20, né? No outro, vou botar aqui, ó, 23 somado com 24, somado com 25, somado com 26, somado com 27, dividido por 5, dá 25. Então, a média tá 25, tá ok? Vamos, continha, tá? 28 somado com 29, somado com 30, somado com 31, somado com 32, dividido por 5 dá 30. E finalmente esse cara aqui, 33 somado com 34, somado com 35, daria aqui para fazer usando uma rapidinho, mas eu prefiro fazer a conta. 175 dividido por 5 igual 35. Então, veja que está andando aqui de 5 e 5. Olha, agora, o problema dá um pouquinho de trabalho, né? Então, eu vou ter... Então, qual é a média? A média que ele quer é 30, que é a quantidade, né? Com a média de 20, mais... Aqui dá quanto? 32 vezes 25, mais 8 vezes 30, mais aqui, gente, já vou multiplicar, né? Porque tá sem espaço. 350, tá? Deixa eu repetir aqui. Espera aí. A média deu, vamos lá, 30 vezes 20, mais 32 vezes 25, mais 8 vezes 30, mais 10 vezes 35, com a soma desses caras aqui, ó, 3, 32, 8 e 10, que a gente viu que dá 80. Então agora é fazer conta, gente, aí não tem jeito. Ó. 30 vezes 20, deixa eu fazer aqui, ó, 30 vezes 20, tá? Mais 32 vezes 25, mais 8 vezes 30, mais 10 vezes 35 igual, dividido por 80 igual. Então, eu tenho aqui 24, a média, né? A gente fez as continhas rapidinho, deu 24,8. Olhando aqui para as respostas, veja, de 24,5 a 25, letra C, 24,8, ok? Muito bem, agora nós vamos para a questão 48. Em um jogo de cartas,
uma das estratégias do oponente pode ser usar várias cartas de maldição que danificam a armadura do oponente. A primeira maldição causará uma perda de armadura 1 ponto. Então, vou chamar primeira maldição, né? Vou botar aqui, maldição 1. Tá? Chamar assim, maldição 1 foi 1 ponto. A maldição 2 farão que o oponente tenha uma perda igual a perda gerada pela maldição anterior mais uma unidade, então dá 2. A maldição 3 dá 3. Então veja que são uma PA. A maldição N dá N, né? Uma sequência aritmética. Ele diz o seguinte: que o oponente tem uma perda igual a perda gerada pela maldição anterior mais uma unidade. Caso o oponente comece com a partida com 100, quantas maldições, no mínimo, deverão ser jogadas contra ele para que seus pontos de armadura acabem? Então, o que acontece? Por exemplo, quando você faz assim, 2 mais 1 dá 3, né? 3, 4, 5 e 1, 6, que seria a quantidade, o número de maldições, né, para que ele consiga aqui danificar a armadura. Então, o que é o problema? Tem que entender o jogo. A partida com 100 pontos. Então, 100 pontos é uma soma. Então, você vai ter 1 mais 2 mais 3 mais o N dá 100. Ele quer saber, né, quantas maldições são jogadas para que seus pontos acabem. Então você vai, no mínimo, né, isso aqui, no mínimo. Então, vou aplicar a fórmula da PA da soma. Olha, soma de N é 100, igual a 1, é 1 mais a N, que é N, que multiplica N sobre 2. Então, na realidade, isso é a soma, mas na realidade, eu tenho assim, N mais N2 sobre 2 é maior, tem que ser maior ou igual a 100. Eu tenho que encontrar o menor valor. Daqui eu tiro que N2 mais N maior ou igual a 200. Veja, N2 mais N menos 200 maior ou igual a 0, isso é uma resolução de uma equação. Mas o delta aqui, o que dá o delta? O B com 1 mais 800 dá 801. 801, na verdade, a raiz de 801 não tem raiz exata, eu acho um pouco complicado. Então, de repente, é mais vantagem eu olhar a resposta e ver o seguinte: quem é o cara aqui, que substituindo aqui vai ser maior ou igual a 200? Ele quer o menor. Se eu botar o 11, não é, porque dá 121 mais 11, né? Ele é menor. Se eu botar 12, 144 mais 12 é menor que 200. Se eu botar 13 ao quadrado, dá 169 mais 13. Se eu botar 14, quanto é 14 ao quadrado? É 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 5, 4, 1, 196. 196 mais 4 dá 200. Então ele bate no 200, que tem que ser menor, então igual a 200, que é 196 mais... Aliás, passa, né? Não é verdade. 196 com 14, que N é 14, ele é maior ou igual a 200. Mas entre esses valores é o que é aceitável. Então eu vou aqui, um pouco de malandragem, dizer o N é 14. Bom, na questão 49, diz assim: em uma tarde de verão, Matias comprou 10 picolés, 2 de cada um dos 5 sabores, morango, chocolate, creme, coco e limão. Durante a madrugada acabou luz
da casa e mesmo em meio a uma total escuridão, ele foi ao congelador para pegar 2 picolés, um seguido do outro e sem reposição. De acordo com tal situação, a probabilidade de Matias pegar aleatoriamente 2 picolés com o mesmo sabor. Ora, então é a probabilidade. Então vamos supor que ele vai, eu vou chamar morango A, B, chocolate, C, D, E, tá? Para não ficar dando aqui. A probabilidade de sair A, quer dizer, morango, ele tem 2, né? Quantos eu tenho aqui? Eu tenho 10 picolés, que é 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Então ele tem 2 e 10, ele pegou de morango. Só que se ele pegar um, né, se ele tem 2, vai pegar o mesmo, então ficou 1. E aqui, ele já pegou 1, é 9. Ora, a probabilidade de B é igual, né? Se ele pegar, por exemplo, chocolate. Eu tenho 2 em 10, depois que eu pego 1, eu fico 1 em 9. A probabilidade do outro é 2, 10 vezes 1, 9. A probabilidade do D, que é coco, né? Eu chamei 2, 10 vezes 1, 9. E a probabilidade do último, que é limão, que chamei de E, é 2, 10 vezes 1, 9. Na realidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2. 2 sobre 10, gente, simplificando, dá 1 quinto vezes, tá certo? 1 quinto vezes 1 nono. Corta o 5 com 5, deu 1 9. 1 nono, né, dividindo, dá 0,10. 9 vezes 1, 9, 1, 10. Dá uma dízima periódica aqui, tá? Então, 11,11% aproximado, né, se eu olhar aqui. Então, a resposta é entre 11 e 14. 11, alguma coisa, está entre 11 e 14, a letra B. Então, tá aí, gente, fizemos a questão 49. Na questão 50, que é a última questão, 2 amigos estavam negociando uma motocicleta e um deles informou que a entrega do veículo seria mediante assinatura de uma promissória com valor nominal, então o valor da promissória, com vencimento no prazo de 6 meses, com promessa de pagamento pelo veículo. Caso o comprador resolva fazer o pagamento da dívida antes do vencimento, foi acordada uma taxa de desconto racional simples, de 5%. Eu acho que aí, gente, é complicado, tem que saber um pouquinho de matemática financeira. Então, o valor que ele vai pagar, na realidade, é 8.000 dividido por 1 mais, isso é uma fórmula. A taxa, como é 5%, a taxa é 0,05. E ele vai pagar na metade, né? Então, se o vencimento para 6 meses, ele paga em 3. Então, isso aqui é o valor, tá? É o valor. Ele quer o desconto. Quanto que ele vai ter o desconto? Vou chamar aqui de... Isso aqui é o valor que ele paga. Na realidade, não é a resposta, eu tenho que depois subtrair de 8.000. Aí, gente, não tem jeito. É um problema que eu vou ter que fazer conta. Então, é interessante até que ele colocou essa questão por último, já que dá um pouquinho de trabalho. 1 mais 0,05 é 1,05, né? 1,05 vezes 1,05. Na prova não tem máquina de calcular, gente. Então dá 1,15 aproximado, tá? Então vou pegar 8.000, dividir por 1,15, tá? Se eu pegar 8.000, aparecendo aqui, 8.000, né? 1, 2, 3, dividido por 1,15, deu 6.956, 6.956, com a maquininha é brincadeira. Agora, ele quer
O que ele quer? Ele quer o desconto que deverá receber. Qual é o desconto? Então, o desconto, né, você vai pegar 8.000, tá? E subtrair 6.956,5, por exemplo. Então, vou aqui botar menos 8.000, vai dar um negativo, mas a resposta dá 1.043, por exemplo, 47. Esse é o desconto. Ele tem aqui como resposta 1,04348, é a letra B. Então, gente, está aí. Resolvemos aí a prova, né, de conhecimentos do cargo, tá interessante, da prova de Nova Friburgo 2023. Então, para quem vai fazer a prova de Nova Iguaçu, é bom ter ideia, né, por exemplo, desse tipo de questões que caiu em Nova Friburgo. Ah, Alzir, vai cair igual? Não, lógico que não, cara, vai variar. Então, no nosso curso, né, o curso do professor Alzir, a gente está fazendo todo um trabalho com todos os conteúdos, né, porque a gente não sabe especificamente quais questões caem, mas você já tem ideia. Nessa prova caíram 5 questões envolvendo, por exemplo, educação matemática e também uma parte pedagógica da matemática, né? Por exemplo, parâmetros curriculares nacionais da matemática, etc. Então, nós não fizemos essas questões, então é importante estar estudando, olhe no edital e procure estudar. Quem quiser fazer o nosso curso, nós já estamos no curso, pode fazer um zap para mim, 21 996 18 18 22, vou repetir, 21 996 18 18 22. Um grande abraço do professor Alzir.